Graça e paz, amados. Pastor Nilton está ausente e pediu para que eu tivesse esse privilégio, isso é um privilégio e uma responsabilidade muito grande de poder trazer a mensagem que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer para os amados. E eu gostaria de compartilhar com os amados aquilo que eu pedi a Deus, que Ele me mandasse o recado para a amada igreja. Efésios capítulo 2, são versículos bem conhecidos, mas a cada vez que a gente medita, e eu comecei a prestar atenção na sequência que o apóstolo Paulo nos deixou, os versículos 8, 9 e 10. Porquanto, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha se orgulhar por esse motivo. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós a praticássemos hoje. Obrigado, Espírito Santo de Deus. Nós entregamos a Ti, Pai, toda a direção, a Tua palavra, que o Senhor venha falar conosco através da Tua santa palavra, porque ela é a verdade. Obrigado por nos aceitar no corpo de Cristo. Foi ali que nós morremos juntamente com Cristo na sua morte e nos deu uma nova vida na ressurreição juntamente com Cristo. Glória a Ti, Pai. E é no nome do Teu Filho amado que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Podemos assentar, amados. Pela graça sois salvos. Por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Essa graça foi derramada para toda a humanidade, para aqueles que creem, lá na cruz do Calvário. Lá foi manifestado o amor de Deus, essa graça que Ele teve com a humanidade. E Ele não deixou nada, simplesmente até a fé é dada por Deus, através de Jesus Cristo. Porque para que ninguém venha diante dele a se gloriar, achar um motivo que possa chegar diante dele e bater no peito que foi por seu intermédio. Não. Ele derramou a sua graça. Aqueles que ouvem a sua palavra, porque a fé vem pelo ouvir a sua palavra, e através da fé é que você alcança esse dom que Deus dá para cada um, conforme a sua busca,
Quanto mais você ouve a palavra, quanto mais você busca, Deus vai aumentando a sua fé, vai aumentando a sua maturidade espiritual. Não pela justiça que é praticada por nós, que isso aí para Deus não tem valor nenhum. Por isso que é, pela graça sois salvos. Por quê? Porque é pela fé. Olha a sequência. Fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Para quê? Para que ninguém venha a se gloriar diante dele. O que Ele quer de nós? Que creiamos naquilo que Ele fez através de Jesus Cristo. Para que nós possamos herdar a vida eterna. Porque isso aqui é um novo nascimento. Ele nos deu Cristo, pela sua graça. Ele nos dá a fé, que é pelo Filho dele também, por Jesus Cristo. Isso é dom de Deus. E Deus só dá dom para aqueles que são filhos. Vamos abrir lá em Carta a Tito, capítulo 4. Tito, capítulo 4. Não, capítulo 3. Desculpe, amado, capítulo 3. Versículo 4 até o versículo 7. Contudo, quando da parte de Deus, nosso Salvador, foram manifestadas a misericórdia e o amor pela humanidade, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, Ele nos salvou por meio do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou copiosamente sobre nós com toda a sua generosidade, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele assim procedeu para que, justificados mediante sua graça, nos transformássemos em seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Só tem esperança da vida eterna aqueles que foram feitos filhos dele, aqueles que creem na obra redentora que foi através de Jesus Cristo feito por Deus. Esse tem esperança. O ímpio não tem esperança de vida eterna. O que o ímpio tem esperança? A esperança do ímpio é esse mundo caído. Agora o Filho de Deus, esse tem esperança, porque ele recebeu a graça de Cristo. Ele recebeu a esperança que Ele nos deu quando Ele nos libertou do império das trevas naquela cruz e transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós temos esperança. Aqui nós somos como forasteiros e peregrinos nesse mundo caído. Uma semana passada o pastor lá o Alessandro, né, lá veio nos visitar. Deus já preparou um lugar para nós, uma casa celestial. Aqui é para nós estarmos aqui em comunhão, aqui, ó. Porque nem esse templo aqui, Deus não habita em templo construído de mãos humanas. Deus é Espírito. Ele permite que nós construímos o templo para nós reunirmos. Qual o mistério? Cristo em vós, a esperança da glória. Essa é a verdadeira igreja. É Cristo vivendo em você. Não é isso aqui, ó. Isso aqui é para se reunir. Salomão não construiu um templo, Deus permitiu. Depois de 300 anos, acabou o templo. Não vai ficar pedra sobre pedra.
A verdadeira igreja é o corpo de Cristo. É Cristo vivendo em vós, vivendo em você. Não é gostoso a gente decorar? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Deixa Ele viver na sua vida. Para ver se você não vai ter esperança da vida eterna. Você vai passar por necessidade, por dificuldade. Mas onde está a tua esperança? Está aqui nesse mundo? Não. Por que Jesus falou assim? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas ele serão dadas. Aí vamos lá no versículo 10 lá de Efésios. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Para quê? Para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado, para que nós a praticássemos hoje. Quais boas obras? Boas obras é anunciar o Evangelho de Cristo. E deixou para nós. Os anjos queriam pregar. Os anjos queriam pregar. Mas por que não prega? Não tem a experiência do novo nascimento. Não tem a experiência do novo nascimento. Para poder pregar o Evangelho tem que ter a experiência do novo nascimento, tem que nascer de novo. E como nascer de novo? Acreditando que Cristo te atraiu no corpo dele quando ele foi levantado na cruz do Calvário. E ali você foi participando da crucificação, da morte, do sepultamento, da ressurreição. Isso aí como está em Cristo. Aí você pode anunciar o Evangelho. Você creu? Você tem uma experiência com Cristo no novo nascimento? Você vai pregar, que é o poder de Deus, o Evangelho de Cristo. Muitas pessoas querem pregar o Evangelho, mas pegam o Evangelho que não é de Cristo. Não tem experiência do novo nascimento. Isso é quem dá, é Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E quem dá a fé é o próprio Senhor Jesus Cristo. Deus, através dos profetas, através dos apóstolos, Ele nos deixou os ensinamentos, deixou a sua palavra. Os 66 livros que tem na palavra de Deus, ela sempre nos orienta, nos adverte, nos mostrando tudo aquilo que já aconteceu, que está acontecendo, que vai acontecer. Basta a gente acreditar, confiar nessa palavra que ela é verdade. Se o Filho vos libertar, olha a palavra, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Então por que você está preocupado, ansioso? Olha, o que vai acontecer amanhã? Aqui, ó. Pede a Ele, Ele vai te revelar na palavra. E as coisas estão acontecendo. É para descansar. Ele já nos deu a salvação em Cristo. As outras coisas, Ele vai nos conduzindo e vai nos orientando cada dia através da palavra. Deixa que a palavra toma conta do teu coração. Porque, só aqui na mente, no intelectual, o mundo está cheio de inteligente. Mas aonde que pende a inteligência deles? Para o mal. A inteligência do ímpio pende para o mal. Cheio de pessoas, eu conheço vários, tudo inteligente, mas pende sempre para o mal. De fazer o mal, falcatrua. E a intelectual do que tem a mente de Cristo é quando o coração está regenerado. Aí você vai ter a mente, coração aberto, de anunciar aquilo que você creu. Você está sempre disposto com o braço aberto para atender o irmão, o necessitado. Tudo aqui nesse mundo passa. Eu já tive situação boa. Boa, não rico, boa. Tudo passa. Eu já passei por um momento de escassez, brabo. Passa. Tudo nesse mundo passa. Mas Cristo Jesus não. A palavra dele não. Os céus e a terra passarão,
mas a minha palavra não. E a experiência, a gente acontece na prática. A gente recebe a palavra, nós fomos salvos por Cristo na cruz do Calvário, mas é no cotidiano, é no dia a dia, na santificação, que você vai crescendo espiritualmente. Pela graça sois salvos por meio da fé, é a salvação da alma. Mas você tem que dar sequência na meditação da palavra, para você receber a orientação, a revelação do Espírito Santo, para ele te conduzir, para você ir crescendo espiritualmente. Para quando chegar no dia da volta de Cristo, se nós estaremos aqui ou não, você vai se apresentar de ele de pé, sem acusação nenhuma, absolvido, porque ele nos resgatou, ele nos deu a tua palavra para que nós possamos crer na promessa, na obra redentora e completa que ele fez através de Cristo. Porque ele não vai voltar para salvar mais ninguém. Quando ele expirou lá, entregou o Espírito, o que ele falou? Está consumado. Não vai voltar mais para poder, vai voltar a buscar a sua igreja. Não fica esperando que ele já salvou. Está consumado. Busca pela fé. Você viu? Você sentiu? Eu não. Mas eu creio porque ele me deu fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É isso que o mundo precisa. Pede fé a ele. Minha alma está abatida, cansado. Ora a Deus. Confia na palavra. Tudo passa. Isso aqui passa. Não fica olhando as circunstâncias, não. É difícil? É difícil. O que o apóstolo Paulo, com todo o aprendizado, hein? Deus já mandou um espinho na carne dele. Vamos ler lá? É bom a gente ler. Não está aqui no meu script aqui não, mas é bom. Segunda carta aos Coríntios. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 12. Capítulo 12, vamos ler do versículo 7 ao 10. E para impedir que eu me tornasse arrogante, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Por 3 vezes roguei ao Senhor que me removesse de mim. Entretanto, ele me declarou, Senhor Jesus, a minha graça, essa versão fala, a minha fala, te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre mim. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. É nesse momento que você tem que estar em Cristo Jesus. É na fraqueza, é nas angústias, é nos açoites, é na dificuldade. É nessa hora que o poder de Deus opera na sua vida. Não é quando você está, férias, beleza, comendo tudo beleza, conta bancária bonita, né? Carrão do ano, trocando, saúde perfeita. Beleza. Mas nesse momento aqui você vai ver aonde está a fé. Está difícil, hein? Mas esse mundo, tereis aflições. Tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo.
Se nós idealizar na nossa cabeça o Deus que você quer, cada um vai ter um Deus. Eu quero um Deus para resolver esse problema aqui. Eu quero um Deus para cura, eu quero um Deus para... Mas ele vem em primeiro lugar para buscar a sua igreja. Primeiro ele salvou a humanidade da condenação eterna. E as outras coisas ele vai dando de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa necessidade. Eu me lembro quando eu fui convertido por Deus em Cristo Jesus. Eu fui convertido por Deus em Cristo Jesus. Eu não tinha ainda o João Vitor. E o pastor Ivolto me levava para algumas caminhadas com ele. Eu tinha acabado de receber a mensagem do Novo Nascimento, eu tinha crido, né? O pastor começou a me levar. E um final de semana ele me convidou para ir com ele. Uma família em São Caetano. E nós fomos no sábado, era para fazer um culto à noite, numa casa de uma família. E no domingo pela manhã, servir a ceia. Numa casa lá, tipo uma escola dominical. Eu fui acompanhar, me levava, porque ele estava me passando experiência. Não é só nascer de novo e aprender com quem tem experiência do novo nascimento. E muita coisa eu aprendi, só na sua palavra, na convivência. E chegou um casal na escola dominical no domingo de manhã, fizemos bate e volta, dormimos num quarto, eu dormi no chão, ele dormia numa caminha de solteiro, para não gastar dinheiro, não tinha dinheiro, né, para ficando em hotel. E um casal, ele perguntou, depois do culto da escola dominical, perguntou para ele como é que estava o trabalho, e tinha muita gente interessada na palavra. E ele conversando com a mulher, o marido próximo, chegou para ela: ei, como é que está as coisas? Ele estava desempregado, ele já conseguiu um emprego? Ela: não, tá mandando um currículo. Resumindo, ela muito autêntica, gostei dela ser verdadeira, e ela falou assim: o meu marido está confiando de ganhar na Mega Sena. Toda semana vai para a casa lotérica jogar. Aí o pastor chegou para ela: chama ele aí. Sabe o que você está falando para Deus? O que Ele te dá, você não está satisfeito. Você está falando para Deus isso. O que Ele te dá, aquilo caiu como um soco na boca do meu estômago. Sabe por quê? Porque eu jogava na loteria esportiva. Não jogava, não tinha nem Mega Sena, eu jogava na loteria esportiva. E já tinha recebido a conversão. Eu falei: opa, peraí. Uma frase só. Nunca mais joguei loteria esportiva. Porque você está dizendo para Deus que o que Ele te dá não é suficiente. Então, meus amados, é bom a gente conviver, andar dentro da palavra. Porque através do Espírito Santo é aquele que nos conduza. É Ele que vai nos dando experiência. Somente nesse momento, nos momentos que nós passamos quando estamos passando dificuldade. Dificuldade que eu falo independente da circunstância. Não sei qual é a área. A gente tem que ter respeito a todas elas. Mas que Deus possa sempre estar nos mostrando dentro da palavra, para a gente poder confiar aqui, esperar em Deus, para que nos dá sempre a visão do reino dele. Porque perguntaram para Jesus: quando virá o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. Está aqui com vocês. Falou para
por discípulos. Vai chegar uma época que vocês não vão achar mais o Filho do Homem. Vai dizer que o reino de Deus está ali, está aqui, está lá. É para não acreditar. Não existe. Está dentro de vós. Eles estavam com ele lá. Essa é a verdadeira. O reino de Deus é esse. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Eu gosto muito dessa passagem. A partir do versículo 13. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, consultou seus discípulos. Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda há quem diga Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus interpelou, mas vós, quem dizeis quem eu sou? E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus lhe afirmou, abençoado és tu, Simão, filho de Jonas, pois isso não foi revelado a ti por carne ou sangue, mas pelo meu Pai que está nos céus. Da mesma maneira eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A pedra que os construtores rejeitaram. Cristo, a pedra angular. Essa é a pedra que ele edificou a sua igreja. Nele. E quem revelou isso para Pedro? Não foi nem carne nem sangue. Foi o Espírito Santo. E mesma coisa, nesses dias que nós vivemos, o que é revelado para nós é pelo Espírito Santo. Porque quem tem o poder de poder nos dar revelação é o Espírito Santo. É Ele que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. É Ele que nos dá a revelação, a visão do reino. É através da palavra. Porque as pessoas ficam buscando aquilo que elas não vão achar. Você vai achar aquilo que é de acordo com a vontade de Deus dentro da palavra. Deus revela quem Ele quer. E Ele sabe aqueles que confiam e que creram na obra que Ele fez através de Cristo. Primeira carta a João, capítulo 4. Primeira carta a João, capítulo 4. O versículo 9. Foi deste modo que se manifestou o amor de Deus para conosco, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. É para nós vivermos por intermédio dele. Não é para vivermos por intermédio por nossa conta própria. Ele nos deu, Ele manifestou o amor para conosco, de ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por intermédio dele. Ah, mas aqui deixa que eu resolvo. Deixa que eu resolvo, tal. Aí o negócio aperta. Ô Senhor, me socorre aí. É para viver por intermédio de Cristo. Por isso que tem que estar em Cristo Jesus. Não adianta estar com Jesus.
Tem que estar em Jesus. Os discípulos estavam com ele lá no barco. Começou a dar o vento, tempestade. O povo começou a ficar, se alvoroçou todo. Aí daqui a pouquinho ele vem e acalmou, mandou o vento acalmar. Não. Aí cutucaram. Quem é este que até o vento obedece? Não estava em Cristo, estava com ele. E para estar em Cristo, tem que acreditar pela fé que Ele nos dá, que Ele nos atraiu no corpo dele na cruz do Calvário. Nós fomos participantes daquela obra. Aí você está em Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas estão se aproximando do fim. Jesus nos alertou para poder buscar em primeiro lugar o seu reino. As outras coisas nesse mundo ele vai nos acrescentando. Estou dizendo que ninguém vai ficar rico, ninguém. Se ele quiser, ele faz com quem quiser. Mas é nas fraquezas que nós crescemos que opera o poder de Deus. Enquanto a gente achar que é forte, o poder ele não opera. Quando a gente achar que é importante que ele cresça e nós diminuamos, como falou João Batista. Aí sim, ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nos espera. Amados, é uma leitura grande, mas eu gostaria que os amados prestassem atenção em cada versículo que nós vamos ler agora. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. A partir do versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Olha aí, ó. Ele fez a remissão. As pessoas aí fora, conheço vários aí de algumas comunidades, continuam pedindo perdão todos os dias. Ele transportou, nos libertou do império das trevas e transportou para o reino do seu Filho amado. Ele vai transportar uma pessoa que nasceu de novo, um filho dele, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue. Lá, aquele sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário. Isto é, a perdão de todos os seus pecados. Ele é a imagem, versículo 15, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Não deixou nada. Deixou nada. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Versículo 19. Porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vertido na cruz.
nós éramos inimigos, separados. Lá, Ele nos uniu, o sangue derramado na cruz, lá no corpo dele. Aqueles que creem. Aqueles que não creem, continua separado. Não faz parte da família. Versículo 21. E a vós outros também, que no passado eres estranhos e inimigos de Deus, conforme demonstrado pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Essa versão aqui é mais contundente, né? Ele nos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. Olha aí, meus amados. Além de ele nos reconciliar através do corpo dele, por meio da morte, para nós apresentarmos diante deles santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. É para o diabo não ficar apontando o dedo. Você acreditou? Você confiou que você foi incluído naquela obra lá, no corpo de Cristo? Não. O diabo não tem como te acusar, cara. Não vai ter. Porque você esperou, além de você ter ganhado a fé necessária para crer na tua palavra, o diabo ele não fica rodeando, bramando igual um leão. Ele fica esperando você dar uma brecha para ele te, au. Agora, quando você está na palavra, é orientado, é dirigido pelo Espírito, não olha para o lado, não olha para a direita, não olha para a esquerda, principalmente nem olha para trás. Antigamente eu tinha muita saudade de algumas coisas do passado. Hoje não tem mais não. Não vai voltar mais atrás. Acabou. Botou a mão no arado? Não olha para trás mais não, meu amigo. Olha lá a mulher de Ló. Olha lá. Pega, vaza daqui, que eu vou acabar com isso aqui com fogo e enxofre. Mas se olhar para trás, vai virar estátua de sal. Pagou para ver, olha lá. E vira. Mas ele fala assim, buscar primeiro o reino de Deus. Busca. As outras coisas eu vou acrescentando. Isso aqui vai passar. Tudo passa. Foi bom quando era criança? Beleza. Adolescente? Beleza. Beleza. Passa. Passa. Porque isso aqui é um mundo caído. 3 coisas que nessa vida, que é o que mais falado no nosso país, né? É futebol, política e religião. Religião, para mim, é a bandeira do inferno. Bandeira do inferno. Porque não tem placa, não tem religião. Foi os religiosos que condenaram Jesus. Foi eles. Inveja, ciúme. Que isso aí? Como é que pode? Destruiu o templo e foi construído em 40 anos, em 3 dias vai construir. Não estavam entendendo nada. Eles olham a coisa aqui, que eles enxergam aqui na frente. Jesus estava falando do templo do corpo deles, espiritual. E no futebol foi minha vida. E hoje eu fico analisando como era ignorante, sabe? Não tinha a visão da palavra. E o futebol, cara, eu fico vendo hoje, às vezes eu fico cara assistindo os jogos. Nossa, não tenho nem mais prazer de ir no estádio. Não tenho. Porque é tanta hipocrisia nos jogos, os próprios jogadores, sabe? O cara encosta, já bota a mão no rosto, faz um teatro, sabe? O juiz tem um lance duvidoso, o estádio inteiro xingando o cara, xingando aqueles palavrões, sabe? Como é que você vai levar uma família? Eu me sinto mal hoje, coisa que eu não sentia. Então, política, não precisa nem falar, né? A podridão que é a política no nosso país. Nem falar. E religião, é isso aí. Então,
Deus, ele falou para quem? O Moisés, para o profeta Moisés. O que eu falo lá para... Eu sou. Eu sou. Ele é. Eu sou. Confia nele. Ah, eu não acho nada. Ele é. Ele é. Ele pode todas as coisas. Então, deixa que ele conduza nossas vidas. Nos enche de esperança que é Cristo. O que passou, passou. Ele está atrás dos verdadeiros adoradores, em espírito e em verdade. Todo mundo tem suas dificuldades, seus problemas. Eu também tenho. Mas quando eu acordo pela manhã e vou fazer a minha meditação, que eu gosto mais pela manhã, a palavra já me renova, me dá ânimo. Né? Aí eu lembro, poxa, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Deus, por isso que Ele falou através dos profetas e falou através do apóstolo Paulo. Tem que trocar o coração, gente. É o coração que faz a gente ser uma nova criatura. É a troca de coração. Isso só acontece quando a gente crer naquilo que Ele fez por nós, quando Ele nos atraiu no corpo dEle. Eu gostaria de encerrar com os amados, que os amados refletissem nesse versículo que eu jamais pensei que Deus ia me mostrar isso, mas Provérbios, capítulo 27. Versículo 19. Provérbios, capítulo 27, versículo 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. E aí? Tem uma versão que fala quem é, né? O coração revela quem é. Assim como a água reflete o rosto, o coração revela quem somos nós. Você tem um coração regenerado? Tem. Tem. Você vai ver quem é você. Você não tem um coração regenerado? Você vai ver quem é você. Tudo é baseado aqui, ó. Houve troca de coração? O Espírito vai habitar em você. Aí o seu coração, ele vai botar um coração regenerado por Deus. Não esse coração que você herdou do papai e da mamãe. Isso aí não vale nada para Deus. A nossa justiça não vale nada. Eu lembrei no versículo. Profeta Isaías, capítulo 64. Estamos encerrando, amados. 64, versículo 6. Ora, todos nós estamos na mesma condição do impuro. Todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapo de imundícia. Perdemos o viço e murchamos como folhas que morrem. Como o vento, as nossas próprias iniquidades nos empurram para longe. Nossos atos, nossa justiça, para Deus não tem valor nenhum. É um trapo de imundícia. Então o teu coração reflete aquilo que você é. Foi trocado? Foi um coração regenerado? Aí vem os frutos daquele coração que Deus trocou em Cristo Jesus. Continuamos confiando, esperando, sempre na promessa que Jesus nos prometeu. Que Ele ia andar conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é Espírito. Não fica buscando Deus de ficar sentindo, não, gente. Ele é Espírito. Eu preciso sentir Deus. Não vai sentir. Deus é a palavra. O templo é para nós reunirmos. A verdadeira igreja é Cristo vivendo em nós. Ele só vive naquele que foi regenerado. O Espírito Santo só habita naquele que foi regenerado. Depois que ouviste o Evangelho da salvação e tendo nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Esse é o carimbo do passaporte para a vida eterna. Se não tiver o selo do Espírito Santo, não vai entrar, não vai ver o reino dos céus. Amém?